Estamos no ar com Bate-Papo FGV e hoje vamos falar sobre a desvalorização das moedas dos países emergentes com Lívio Ribeiro. Ele é pesquisador de economia aplicada do Instituto Brasileiro de Economia da FGV. As nações em desenvolvimento, como Brasil, Argentina, Turquia e África do Sul, estão com suas moedas cada vez mais desvalorizadas em relação ao dólar. A Argentina, por exemplo, está com uma inflação altíssima, pedidos de empréstimos de bilhões de dólares ao FMI e grande desvalorização do peso. Entre os emergentes, o Brasil é o país mais suscetível ao contágio da crise argentina e o dólar está em falta em todos os outros mercados emergentes. Estamos passando por incertezas globais, aversão a riscos, guerra comercial e muitos investidores externos estão se protegendo, comprando títulos da dívida americana, no lugar de investir em países em desenvolvimento. Existe um temor de uma crise mundial e o que levou à escassez da moeda nos países emergentes, Lívio. Obrigada pela presença aqui no Bate-Papo. Maravilha, sempre um prazer estar com vocês. Na verdade, eu acho que você acabou, nesse resumo, respondendo muito da pergunta que você acabou de me fazer. Acho que o ponto central é o seguinte: esse ano, na virada principalmente de 2017 para 2018, ela foi marcada por uma mudança de percepção a respeito dos países emergentes muito intensa. No primeiro trimestre desse ano existia um certo otimismo, né? Quando nós comparamos, por exemplo, métricas globais de risco em relação a métricas específicas para os países emergentes, o que nós vemos é uma compressão dessas métricas. Elas andavam mais ou menos juntas, desde mais ou menos 2016, sempre o risco emergente um pouco acima do risco geral, e na virada do ano essas duas curvas chaparam, ou seja, houve uma percepção de melhora relativa no risco emergente. Essa discussão ela começa a mudar, na verdade, com o primeiro evento argentino que ocorre em maio, né? Por que esse evento acontece? Na verdade, nós tivemos o evento argentino de maio, o evento turco de agosto, e aí depois de agosto, de novo a Argentina, e toda uma discussão em torno dos países emergentes, principalmente durante setembro. Por que isso acontece? Nesses últimos anos, o que nós tivemos foi um período global de liquidez abundante e busca por retorno nos principais países do mundo. Então, o dinheiro não ficava mais parado nos Estados Unidos, grosso modo, e buscava rendimento em países mais arriscados, em investimentos mais arriscados de maneira geral, e esses investimentos passaram a ser percebidos mais recentemente como excessivamente arriscados, dado o retorno esperado. Na Argentina, em específico, o que aconteceu foi um descasamento muito grande entre o balanço do país em dólares e a capacidade de absorção de dólares no mundo. Porque, repara, nesses últimos 2 anos, nós tivemos ainda um mundo com muita liquidez, com juro baixo, mas progressivamente menos baixo. Eu não vou dizer que ele é alto, mas ele é menos baixo. O juro americano tem subido. Nós iniciamos o processo de diminuição dos balanços dos bancos centrais americano e europeu. Então, existe uma discussão de que a liquidez é abundante, mas não tanto quanto no passado. Quando a liquidez é menor, começa a se olhar um pouco melhor para onde está indo esse dinheiro. E a discussão na Argentina, explicitamente, é uma discussão de, olha, nós temos um endividamento relativamente grande em dólar e uma incapacidade de obter esse dólar. Portanto, a conta não fecha. O primeiro evento argentino, basicamente, é isso. Sim. O evento turco, que é o evento de agosto, mais ou menos, é mais ou menos a mesma coisa, mas não é um problema de carência de dólares para a dívida do governo. Ele está muito mais ligado ao setor real e ao setor financeiro. Mesma coisa, descasamento de moeda nos balanços, só que nas corporações, nas empresas turcas e no setor bancário turco. Isso leva a uma nova rodada de contestações e quem não tinha feito o dever de casa e quem continuava com problema? A mesma Argentina. Então, é um processo onde, de fato, a maré para os emergentes mudou. Ela não é mais tão favorável como foi, por exemplo, há 1 ano e meio, 2 anos atrás. O que é muito diferente de dizer que ela, de fato, ficou ruim. Mas agora, na busca por retorno, grosso modo, tem-se que fazer um pouquinho mais de conta. Certo. No caso da Argentina, que a gente está falando, que é nosso vizinho, o presidente Macri tinha a ideia de usar o capital externo para tirar a compressão da economia. Mas as contas públicas continuam com problema, o endividamento em dólar é muito alto e a previsão da inflação esse ano é de mais de 35%. Quais são as medidas que poderiam ser tomadas para frear esse cenário caótico, né? E fazer esse dever de casa que você disse que não foi feito?
Na verdade, o caso argentino ele tem uma particularidade, porque o governo Macri, quando ele assume ao final de 15, ele herda uma situação econômica do governo Kirchner muito difícil, vamos colocar dessa forma. Na verdade, a dificuldade que foi herdada é basicamente uma dificuldade de falta de confiança, de maneira geral, na economia argentina. No período Kirchner, por exemplo, os indicadores de inflação eles foram manipulados, então, na prática, na virada de 2015 para 2016, não se tinha ao certo a noção do tamanho da inflação argentina. Como resultado disso também, as variáveis de PIB, as variáveis de produção industrial, elas eram contestáveis, minimamente contestáveis. E o que aconteceu? O governo Macri assume na perspectiva de fazer ajustes, retomar a confiança, retomar a credibilidade. Quando ele faz isso, uma das primeiras coisas a fazer é ajustar o mercado cambial. O mercado cambial argentino estava sofrendo com restrições à saída de capital e existia um prêmio muito grande entre o dólar e o dólar paralelo, coisa que a gente já viu no Brasil nos anos 80 e início dos anos 90. Ao assumir, ele libera essas amarras e o prêmio rapidamente fecha. Né? Então, esse é o lado bom da história. Por outro lado, a economia argentina foi entregue para o Macri vivendo muito além das suas possibilidades. O que eu quero dizer com isso? Um déficit externo gigantesco e crescente, na época aproximando-se de 4% do PIB, um déficit fiscal gigantesco, na época, salvo engano, aproximando-se de alguma coisa como 3,5%, 4% do PIB também, e uma necessidade muito grande de obter capitais para fechar a conta. Esse capital ele pode ser obtido de duas formas. Ele pode ser obtido inflacionando a economia, ganhando a senhoriagem, que é o que a gente chama, é como se fosse uma receita inflacionária que permite você pagar as contas simplesmente por certo atraso, a inflação come um pedaço dessa despesa, ou buscando capital no exterior. O processo de retomada do Macri, da confiança de Macri, foi um processo de reabertura do mercado argentino ao mundo. E aí é um ponto onde ele tem uma imputação de culpa, digamos assim, muito relevante. Ele recebeu da Cristina Kirchner um mercado fechado, ou seja, o endividamento externo não existia. A opção que foi feita pelo Macri foi exatamente utilizar o dinheiro do mundo na tentativa de fazer um ajuste gradual na economia argentina, gradual na parte fiscal, gradual na parte externa. Infelizmente, o mundo virou. Então, no meio do caminho, ele se viu sem o capital, mas agora com endividamento em dólar. E aí, tudo aconteceu de uma vez só. Pior dos dois mundos, né? De uma vez Sim. só. A gente está falando da Argentina, né? Que a gente remete à era Kirchner, e a gente falou disso, de 2003 a 2015, quando fecharam diversas multinacionais e o governo foi acusado de maquiar a inflação, como você havia dito. O peso despencou, fruto da economia herdada mesmo dessa era Kirchner. Qual é a sua análise? Não, na verdade eu acho que é uma combinação das duas coisas. Das duas coisas. A economia herdada definitivamente não é boa, não foi boa, mas a opção pelo gradualismo, ela acabou cobrando um preço muito alto. E aí a gente tem que colocar as coisas também em perspectiva de economia política, né? É muito simples nós olharmos o livro-texto e falarmos, simplesmente você tem que fazer um ajuste fiscal gigantesco, jogar a economia numa recessão e limpar o problema. A prática não é assim, né? Então, a gente tem que entender, sim, que existe todo um processo de manutenção da governabilidade, de diminuir o peso que existiria sobre a sociedade de qualquer país, no caso a Argentina, de um ajuste tão draconiano como era necessário. Então, a opção pelo gradualismo, em termos de economia política, ela é, sim, uma opção válida e razoável. A questão é que ela tinha como hipótese que o mundo continuaria financiando a Argentina. E aí, o que aconteceu de errado? Na verdade, o mundo virou e pode ter sido, ou de um lado, uma falta de planejamento argentino, no sentido de pensar nas possibilidades do que poderia dar errado, isso é possível, ou, de outro lado, eles realmente pensaram, mas foram surpreendidos, isso também é possível. Agora, o fato é que hoje você criou um problema muito grande, porque você tem que limpar esse endividamento externo, você tem que agora, de novo, fazer um ajuste muito intenso na economia, e acabou-se ficando com o pior dos dois mundos. Certo. E quais as perspectivas agora para a economia na Argentina para os próximos meses? A gente tem eleições presidenciais lá no ano que vem e com um cenário estranho, né? Completamente instável. E de que forma esse cenário também impacta no Brasil? Estranho é uma definição boa desse cenário. Na verdade, é um cenário difícil, muito difícil. Né? O que acontece para frente? Vamos pegar o pacote que foi feito com o fundo entre o evento de maio e o evento de agosto. O fundo, ele
se comprometeu a fazer um Stand-by Agreement, na verdade uma linha emergencial que o fundo oferece no valor de 50 bilhões de dólares. Foi a maior linha feita com algum país até hoje. E nessa linha você tinha uma série de condicionalidades para liberar o dinheiro. O dinheiro não era todo entregue de uma vez. Grosso modo, você recebia um pedaço de dinheiro, tinha um checkpoint, diminuir a dívida ou ajustar a inflação ou alguma coisa do gênero e recebia a próxima, o próximo empréstimo, vamos dizer assim. Esse ordenamento original do fundo, ele era um ordenamento de 3 anos, onde você tinha uma diluição relativamente grande do dinheiro concedido à Argentina e tinha cláusulas, que eram cláusulas duras, mas cláusulas necessárias para permitir que a economia entrasse em novo equilíbrio e, eventualmente, repagasse o fundo lá na frente. E aí veio o evento de agosto, né? Quando veio o evento de agosto, o primeiro desembolso do fundo ele foi feito, mais ou menos, salvo engano, ali em torno de final de maio, início de junho, e ele foi um desembolso da ordem de 15 bilhões de dólares. Se nós olhamos o dado de reservas internacionais argentinas em setembro, esse dinheiro já acabou. Então, num espaço curtíssimo de tempo, o dinheiro foi todo utilizado. Para quê? Para defender a moeda, para tentar manter a inflação numa zona minimamente confortável e diminuir o impacto que você poderia ter sobre a economia. Mas o que aconteceu? Tudo basicamente deu errado. A Argentina foi novamente ao fundo pedir uma extensão do contrato ou pelo menos uma mudança nas cláusulas de pagamento. O que eles conseguiram do fundo? Primeiro, o contrato passou de 50 para 57 bi, um número muito menor do que as pessoas tinham na cabeça. Mas as cláusulas de desembolso elas foram antecipadas. Grosso modo, o que a Argentina conseguiu foi o dinheiro necessário para fazer a travessia até o final do governo Macri. Travessia em termos de obrigações externas do governo argentino. Até o ano que vem. Até o final do ano que vem, né? Como contrapartida disso, a Argentina se comprometeu a fazer um ajuste fiscal de 2,6 pontos percentuais do PIB deste ano para o próximo, ou seja, eu saio de um déficit de 2,6 para o equilíbrio em 2019 e um superávit de 1% em 2020. Problema, tem uma eleição no ano que vem. Então, hoje, como está a economia argentina? As perspectivas mais recentes sugerem que a economia vai contrair alguma coisa como 5 pontos percentuais esse ano e talvez 3 ano que vem. Então, repara, eu tenho uma economia que desaba, né? Eu tenho uma economia cuja taxa de desemprego começa a acelerar fortemente. A perspectiva é que ela chegue em alguma coisa em torno de 20% a 25% ao fim desse ano, no melhor cenário possível. A gente tem uma economia cuja taxa de câmbio depreciou loucamente e, mais recentemente, ocorreram mudanças que estabilizaram ela um pouco, mas depreciou muito. A gente tem uma inflação em 12 meses que avança rapidamente na direção do 40% ao ano. E a gente tem uma taxa de juros necessária para manter esse sistema todo funcionando da ordem hoje de 75% ao ano. Como se faz um ajuste fiscal em um cenário deste tipo, que é um cenário que não tem receita? 1, você taxa exportação, não costuma ser muito bom. 2, você corta a despesa. Só que o que tem de despesa para cortar de fato? Basicamente, gastos com pessoal. De novo, a gente tem uma eleição ano que vem. O governo argentino vai conseguir demitir funcionário público ou cortar salário de funcionário público num ano eleitoral? É muito difícil. Então, a minha visão é muito cética. Eu realmente acho que o FMI deu a ponte até o final do governo Macri. Mas, no dia seguinte da eleição, o elefante vai estar no meio da sala. Não tem como. Então, a gente tem uma previsão, uma prospecção pior ainda para a economia da Argentina. Sim. No final do ano que vem, para 2020. A discussão ela não é uma discussão de melhora estrutural da situação argentina. Foi dada uma ponte. E a melhora estrutural associada a essa ponte, me parece, de novo, pela economia política, pela existência de uma eleição, enormes confusões no campo político argentino, já há uma ruptura dentro da base governista. Cristina Kirchner, nas últimas pesquisas, estava em primeiro lugar. Tudo isso conspira para um cenário muito, muito complicado ao final do ano que vem e, obviamente, os mercados vão antecipar isso. Então, eu acho que existe uma questão relevante aqui. Lívio, que fatores externos influenciaram na desvalorização do real em 2018? A gente pode considerar o pacote do estímulo fiscal implementado pelos Estados Unidos no início desse ano, além das tarifas de importação?
Deixa eu tentar separar como nós fazemos no IBRE. Nós temos um modelo de acompanhamento do câmbio nominal no IBRE que tenta fazer exatamente a separação entre o que são fatores globais que afetam o câmbio e fatores idiosincráticos, fatores domésticos. Tá? O que é isso de maneira muito simplificada? Nós comparamos a posição do dólar no mundo, que é o fator global, o juro longo americano, fator global, o diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos, que é uma mistura dos dois, o comportamento das commodities, que é um fator global, e o comportamento do risco Brasil. O risco Brasil, a princípio, seria lido como um fator doméstico, mas na verdade não é, porque existe um pedaço do risco Brasil que está associado a uma percepção de risco global, especialmente emergente. Lembra do início que a gente estava conversando, que existiu no início desse ano uma queda do risco emergente, por acaso também aconteceu uma queda do risco Brasil, que não teve, a princípio, muito a ver com questões domésticas brasileiras. Então, fazendo essa numeralha toda, fazendo essa conta toda, o que a gente observa é que a depreciação ocorrida do início do ano, do low do ano, na verdade, que foi dia 26 de janeiro, com o câmbio a 3,15, até basicamente agora, ela é uma depreciação quase toda ligada a fatores externos, né? Esses fatores externos, nos termos que você colocou, eles são difíceis de captar nessa estrutura do modelo, mas, por exemplo, o pacote fiscal americano, o impulso da economia americana, tudo mais constante, deve fazer duas coisas nessa discussão toda que eu fiz. Ele deve fortalecer o dólar em relação às outras moedas globais e ele deve aumentar o juro longo americano. Então, grosso modo, isso também está refletido nos nossos modelos. Mas é muito difícil pegar um fator específico e limpar o efeito dele. Agora, mais recentemente, nesse último mês, a gente teve um fortalecimento relevante da nossa moeda, né? Principalmente depois do primeiro turno da eleição. E a pergunta relevante é, qual o tamanho da participação doméstica, por acaso, o efeito do primeiro turno da eleição, neste fortalecimento? O que a gente encontra dessa vez é que este período das últimas 3 semanas é um dos primeiros períodos durante o ano inteiro onde os fatores domésticos tiveram proeminência no movimento. Eles não são totalmente dominantes, no sentido que existiu também uma diminuição na percepção de risco global, especificamente ligada aos emergentes, e isso especificamente está ligado a uma melhora pontual da situação, tanto na Argentina quanto na Turquia. Mas se nós olhamos toda essa decomposição de causas, parece que, enfim, questões domésticas tiveram um peso maior. A discussão é se isso continua para frente ou não. Acho que esse é o ponto. E essa desvalorização dos demais emergentes, dos outros países emergentes, acontece de acordo com as peculiaridades da economia de cada um. Ou as medidas econômicas adotadas nos Estados Unidos afetou a todos sem distinção? Ou são muito particulares de fato? Na verdade, a resposta para isso é uma mistura das duas coisas, porque, de fato, o sarrafo global subiu, os juros globais estão aumentando, a liquidez global está marginalmente menor, ela continua relevante, mas é menor. Nós temos o pacote fiscal americano, nós temos o crescimento muito forte da economia americana nesse momento. Agora, esses fatores afetam cada país de uma forma distinta. E esse efeito distinto, ele deriva de duas coisas. Primeiro, da própria importância relativa do que acontece nos Estados Unidos para esses países. Um exemplo bom é simples, né? Para o México, o que acontece nos Estados Unidos é muito mais relevante do que, por exemplo, para a África do Sul ou eventualmente para a Tailândia. Por quê? Porque o México é um país absolutamente integrado aos Estados Unidos, enquanto esses outros já pegam efeitos mais secundários. Então, esse é o primeiro lado da história. E o segundo lado é que existem políticas domésticas que podem amplificar ou não esses movimentos. Mas repara que é muito difícil separar qual é a importância do mundo da qualidade das políticas domésticas implementadas. Então, eu não consigo propriamente responder a sua pergunta, mas eu consigo dizer que sim, a maré global subiu, ficou mais difícil. Por outro lado, o fato do mundo ser mais difícil afeta as economias de formas distintas. E aí, por fim, as políticas domésticas podem ampliar ou não essa dificuldade que vem de fora. Perfeito, Olívio. A gente está chegando ao fim do programa. Agradeço a sua presença aqui no Bate-Papo. Como sempre, um prazer. Que bom. Obrigada também por acompanhar a gente até agora. E mais informações sobre a FGV você pode ter no portal fgv.br. Bom dia e até a próxima. Até logo.